Vamos começar. Meus queridos irmãos, com alegria vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade às lições bíblicas de adultos do segundo trimestre do ano 2026. A lição bíblica do dia 3 de maio de 2026, com o tema O Juízo contra Sodoma e Gomorra, que é a série de lições que estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, meus amados, nós teremos este tema importante para ser abordado, para ser designado para o nosso entendimento espiritual sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Me identificando, eu sou José Arilton Cândido, cooperador adjunto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Patu, estado do Rio Grande do Norte, e aluno da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, eu gostaria de abordar aqui a lição bíblica, que nós temos por costume de ler a lição bíblica em classe, que diz o seguinte, em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 32, e chegando-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juízo de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondendo Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhes e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Muito bem, meus queridos, lemos esta passagem bíblica que se encontra em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 32, que é justamente a leitura base para o que vamos observar nesta lição sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nós estamos de forma bem protegida por ter nosso comentador, pastor Elinaldo Renovato de Lima, que nos trouxe ao trimestre deste período do ano esta série de lições. Portanto, o nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele é o comentador das lições bíblicas de adultos. E ele tem a linguagem simplificada, dentro de uma temática em que não traz dificuldade de entendimento, desde que estejamos orientados pela ação do Espírito Santo. Nós vamos falar de juízo, não é o juízo do homem, nós vamos falar de um juízo aqui divino. Este juízo divino é perfeito, é correto, é justo, não traz aqui
subterfúgio, não traz aqui esse juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, não é um juízo que podemos comparar com o juízo do homem na terra. O juízo que os homens promovem na terra, eles são, muitas das vezes, forjados por proteções humanistas, de interesses pessoais, ou seja, não é um justo juízo, mas sim, podemos dizer que nas esferas humanas há uma série de injustiças promovida pelos homens na terra. No entanto, nós iremos aqui tratar de um juízo contra duas cidades impenitentes, que é chamada Sodoma e Gomorra. Duas cidades que estavam no contexto de uma desobediência terrível contra a soberania celestial. O Senhor Deus concedeu todas as oportunidades necessárias para que a sociedade desta época de Sodoma e Gomorra se arrependesse. No entanto, nós vamos ver, no prosseguir desta lição, a rejeição do arrependimento do povo desta sociedade de Sodoma e Gomorra, ou seja, dos habitantes das duas cidades, Sodoma e Gomorra. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: Deus é misericordioso. Aqui o comentador ele trata da misericórdia de Deus e dá tempo para arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. O Senhor Deus é misericórdia, no entanto também é fogo consumidor, é o que iremos ver. O Senhor promove a oportunidade para todas as pessoas se arrependerem, reconhecer que é pecador, reconhecer que necessita do Salvador Jesus Cristo. No entanto, meus queridos, quando a justiça de Deus chega ao limite do supremo sacrifício voluntário de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando eu falo de sacrifício, é porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele perdoou primeiro os nossos pecados. O Senhor Deus, ele é de infinitamente misericordioso desde o princípio. E ele já perdoou os nossos pecados. Ele espera que o homem, na sua vida terrena, no século que ele vive, no período em que ele vive, o Senhor Deus espera que o homem seja um homem reconhecedor e não rejeite o perdão do Senhor. Quando o homem rejeita o perdão de Deus, ele não se arrepende e voluntariamente ele despreza a soberana manifestação da misericórdia de Deus para a salvação do homem, este homem por si próprio se extravia, porque chega o tempo do Senhor pedir contas, ou seja, o tempo da prestação de contas diante do Senhor nosso Deus. E esse texto aqui, ele narra o que justamente aconteceu com aquela sociedade que habitava Sodoma e Gomorra. Deus ele revela os seus segredos para os que o temem. Aqui nós vamos ver que o Senhor envia os anjos e se apresenta a Abraão, faz uma visita na residência, na casa de Abraão, para informá-lo o que realmente haveria de acontecer naquelas cidades vizinhas, onde Abraão estava residindo. E também o Senhor Deus, ele ama aqueles que intercedem, ou seja, nós vamos ver também Abraão como um intercessor diante dos anjos representantes de Deus na terra naquela época, e nós devemos interceder. Nós vamos ver também no percorrer dessa lição que nós devemos ser intercessores dos justos. Pois, meus amados, o Senhor, ele espera que nós sejamos pessoas que venham interceder pelos nossos, pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos parentes, pela nossa nação, pelas vidas que habitam este planeta Terra em todas as nações, de diferentes línguas, de raça, de cor. O Senhor espera que nós sejamos intercessores misericordiosos, e nunca venhamos desejar, meus amados, a vingança, venhamos desejar a destruição,
porque a vingança pertence ao Senhor nosso Deus. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também devemos perdoar aquele que estão em desobediência e aqueles que nos ofendem, aqueles que são contrários ao nosso viver aqui na terra enquanto cristãos. O Senhor, ele espera que cada um de nós sejamos benevolentes para com o nosso próximo, sinceros, falando a verdade, verazmente a verdade, como diz no Salmo 15, acerca do homem que fala verazmente a verdade, não se omitindo da verdade que Deus requer de nós, não usando nunca de subterfúgio, pois o Senhor, ele aborrece a mentira, aborrece toda espécie de engano que é promovido pelo coração do homem, e aquele que vive uma vida de engano, de mentira, de subterfúgio, realmente ele passa a viver uma vida de engano, ele está sendo uma pessoa que está envolvida em um espírito de engano, e ele precisa se converter, Esse cristão, ele não pode, na verdade, estar envolvido no ambiente da mentira, no ambiente do subterfúgio. Eu estou repetindo isso porque é algo secular que estamos contemplando no dia a dia, e muitas pessoas, para acharem que vai se sair bem, eles promovem, na verdade, um contexto de subterfúgio para então tirarem proveitos para as suas ideias, para os seus projetos, e não tem a aprovação do Senhor nosso Deus. Também nós vamos ver que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Se nós somos intercessores, precisamos reconhecer que o Espírito Santo intercede por nós também diante de Deus. O Senhor intercedeu por nós. Na oração sacerdotal, vamos observar, no capítulo 17 de João, nós vamos observar que o Senhor intercedeu por nós, o Espírito Santo está a interceder por nós, e nós também devemos ser instrumentos de intercessão aqui na terra pelos nossos semelhantes. Também nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo, ele foi primeiramente o nosso intercessor. Quão importante é uma vida de intercessão. Mas vamos nos voltar aqui para a questão do juízo. A palavra-chave da nossa lição, ela fala justamente do juízo de Deus. E aqui na introdução, nesta lição, estudaremos Gênesis 18, sobre a vida do patriarca que recebe a visita de três mensageiros do Senhor, que anunciam o nascimento de Isaac. Naquela ocasião, houve um propósito de Deus anunciar a promessa na vida de Abraão e Sara. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Observamos que aqui, quando vamos ler o texto sagrado, Abraão, ele recebe com satisfação, com hospitalidade, aqueles três mensageiros, recepciona na sua casa, separadamente, e ali aqueles anjos, juntamente com Abraão, passa a trazer notícias celestiais para Abraão. Naquele momento ali, Sara não estava presente, porque na cultura da época, não se reunia a esposa com o marido com pessoas desconhecidas. Então, Abraão estava sozinho naquele momento com os anjos, mas vamos observar que Sara, curiosamente, estava a ouvir por trás das cortinas o que realmente estava sendo falado ali acerca do projeto que os mensageiros haveria de anunciar a Abraão sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e também do projeto estabelecido por Deus sobre a bênção do nascimento do seu filho Isaque, através de Abraão e Sara. O projeto de Deus que foi prometido foi através de Abraão e Isaac, e não através de outros arranjos que nós já vimos em lições anteriores, que Abraão ele se precipitou em antecipar o que Deus havia prometido por meio de outros arranjos que, na verdade, não
foi aprovado por Deus. Dentro desse contexto aqui, meus amados, vamos observar que entre as boas novas surge também uma revelação assustadora. Qual foi a revelação assustadora? Da iminente destruição das cidades, Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha a interceder pelos justos que ali habitavam. Justo aqui, meus amados, significa pessoas que creram em Deus, que foi justificado por crer em Deus, assim como a Abraão e também o seu sobrinho e a sua família. Eram pessoas justas porque eles criam no Senhor Deus Todo-Poderoso que concedeu a promessa a Abraão. Nos tempos de hoje, o que significa ser justo, meus amados? São todos aqueles que se arrependem e crê em Jesus Cristo. Ou seja, fomos, então assim, uma vez que nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo, e no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados em Cristo Jesus. E aonde foi justificado os nossos pecados? Na cruz do Calvário, pois o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho cristocêntrico, louvado seja Deus, e este Evangelho, ele não pode se ausentar da visão do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi onde ele verdadeiramente disse ao Pai, Pai, está consumado. Ele lá na cruz consumou o meu pecado, o seu e os nossos pecados, e precisamos crer nisto. Os nossos pecados já foram perdoados. Há uma dificuldade de muitos dos nossos irmãos, de muitos dos nossos amigos que leem a Bíblia e são cristãos, acha que os nossos pecados não já foram perdoados. Já foram perdoados. Basta que agora eu aceite, receba o perdão de Jesus. E eu tenho que aceitar. Tem que ser algo que eu preciso realizar no meu coração, que é a aceitação do perdão dos meus pecados e assim fazendo uma adesão para seguir a Cristo e não mais seguir os rudimentos deste mundo perverso, do secularismo, ou seja, não viver apenas uma vida religiosa, mas sim uma vida que chamamos através das Sagradas Escrituras de vida crucificada em Cristo Jesus, ou seja, crucificamos o velho homem, ele foi crucificado, este velho homem ele foi morto e agora nasce um novo homem na pessoa de Jesus Cristo, pois devemos nascer da água e do Espírito. Portanto, eu repito aqui, meus amados, que nos acompanham por meio do canal AD Patu, o seu pecado já foi perdoado. Os nossos pecados já foram perdoados. Basta que nos arrependamos e cremos em Jesus, e tem que ser uma vida contínua de um coração contrito, baseado nas Sagradas Escrituras. O primeiro ponto fala: os anjos visitaram Abraão. Primeiro, Abraão recebe as visitas dos anjos. No capítulo 18 está escrito acerca desta visita, que tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, no versículo 1. Um momento glorioso que antecedeu o anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus realmente, ele, na sua resolução de tempo, que nós chamamos a plenitude do tempo de Deus, o Senhor esperou que aquela nação se arrependesse, e não se arrependeu, então veio o anúncio de Deus para que os justos soubessem, que era o justo ali, Abraão e sua casa, soubesse do que Deus haveria de fazer com a transgressão da geração daquela época.
O texto bíblico diz que quando tinha esquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa, devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-lo, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Abraão, ele recebe os anjos com reverência, com temor e tremor. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Veja aqui, meus amados, que forma maravilhosa de recepcionar as pessoas. Isso traz uma lição para nós também, a nossa educação de recepcionar as pessoas, algo que está muito ligado aos costumes culturais. Aqui era um costume cultural. E percebemos nos dias presentes que está muito difícil se posicionar para recepcionar pessoas devido ao avanço da criminalidade. É difícil, então, sabermos, recepcionarmos bem as pessoas que não conhecemos. Por vezes temos dificuldade de recepcionar bem as pessoas que estão ao nosso convívio, que nós conhecemos no dia a dia, temos essa dificuldade que precisamos melhorar muito. E imagine como recepcionar pessoas que não conhecemos. Existe uma complexidade, mas debaixo do temor de Deus, orando e tendo um discernimento espiritual, podemos então perceber entre o certo e o errado e quem vem com paz ou quem vem com um sentimento um sentimento oculto. E isso é possível somente por meio do discernimento, se saber que o sentimento oculto que está naquela pessoa realmente é uma visitação de paz, ou então uma visitação que vem com interesses maléficos para prejudicar uma vida, prejudicar uma família. É muito importante sabermos, diante de Deus e dos homens, discernir os espíritos. E como que faz isso, irmão Arilton? Meus amados, é algo bastante complexo, porque trata-se de uma vida espiritual pautada na comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus revela, ele faz você sentir e faz também você identificar visivelmente quando você está diante de uma pessoa que está usando de sinceridade ou está usando de falsidade. Isso não é difícil para o crente que está vivendo uma vida pautada na comunhão com o Espírito Santo de Deus. 2, a hospitalidade de Abraão. Vamos observar aqui a gentileza de Abraão ao recepcionar estes mensageiros. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. Abraão já procurou providenciar o pão. Naquela época era muito comum ter reservas de trigo, de farinha de trigo processada em casa para fazer bolos, fazer o pão. E ele mesmo corre até o curral, outro detalhe importante aqui, e escolhe uma vitela. O que é uma vitela? É um bezerro, não é? É um bezerrinho, é um animal novo. Este bezerrinho gordo, um bezerrinho cevado, e ordena que seja preparado. E o guisado desse bezerro, na época, era algo de
muita honra, servir aos convidados, ou seja, era um guisado que poderia ser preparado em pouco tempo, não demoraria, porque era um animal novo e que a carne é uma carne macia, uma carne muito saborosa e que poderia, então, trazer satisfação para a mesa oferecida aos convidados que chegavam na casa do patriarca Abraão. Então, ele mandou matar este bezerro e ordena que seja preparado para servir. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade. Aqui o comentador ele destaca. Precisamos aprender com Abraão. Portanto, nós cristãos, tudo aquilo que nós precisamos realizar, precisamos observar os princípios, como sermos bons hospitaleiros. O que eu ofereço na minha casa? Eu ofereço o que tenho. Se eu tenho água, ofereço água. Se eu tenho café, ofereço café. Ou seja, Abraão ofereceu o que ele tinha. Ele criava gado, ele criava ovelhas. No entanto, ele resolveu servir essa vitela aqui para os seus convidados, que seria o prato mais saboroso que ele poderia oferecer naquele momento. Mas alguém diz assim, mas eu não tenho nada para oferecer aos convidados, ou melhor, àqueles que chegam na minha casa. Meus queridos, só no fato de você receber, debaixo do temor de Deus, com respeito, com lealdade, com sinceridade, e orando por aqueles que chegam até você, já é uma recepção extraordinária para aqueles que, na verdade, chegam até você sem interesse. Aqueles que chegam perante as pessoas com interesses materialistas, eles podem serem vistos como pessoas que visitam, na verdade, com a expectativa de tirar proveitos, proveitos egoístas. Existe muito isso na Terra. Pessoas oportunistas, que não pode ver nada que seu semelhante tem, e já está interessada a adquirir. Isso é pecado diante de Deus. Observamos isso em algumas pessoas, que na verdade é vergonhoso. Alguém que chega na casa do seu irmão, da sua irmã, e vê aquilo na sua casa e já está desejando como se fosse um objeto que poderia ser dele. Não, não é assim. Quem chega respeitosamente na casa espera ser recepcionado e, ao ser recepcionado, se tiver alguma coisa a oferecer, a pessoa recebe de bom grado e agradece, e assim, este agradecimento é dentro de um contexto de oração de gratidão a Deus pela boa recepção ou a má recepção. Se formos mal recepcionados aonde chegarmos, louvado seja Deus, porque nós podemos ser bem aceitos, podemos também sermos desprezados pelos homens aqui neste planeta Terra, nesta terra. O Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos que quando ele chegasse numa província, numa comunidade ou na casa de alguém, se recebesse, aceitasse a recepção. Mas se essas pessoas não recebessem, desprezassem eles, aí o Senhor Jesus Cristo se retire, recuem, e bate a poeira da sandália dos pés e vá para outra região. É assim que nós devemos nos comportar diante das diferenças aqui na Terra e também dentro desse contexto de diferença, no que tange às acepções, precisamos compreender aonde Deus pode operar maravilha por meio da nossa visitação e também onde Deus pode não operar. Onde Deus opera é onde há a aceitação, onde há o desprezo, a rejeição. Deus não pode operar onde ele é rejeitado. Por quê? Aos judeus, o Senhor Jesus Cristo declarou: eu não operei maiores milagres em Israel por causa da incredulidade. Quem era o povo judeu? Eram os contemporâneos de Jesus, eram os irmãos de Jesus, era o povo da casa de Judá. Portanto, meus amados, se Jesus foi desprezado, imagine nós, neste século presente, também poderemos, às vezes, sermos desprezados, até mesmo pelos da nossa casa, da família, da nossa igreja, não importa quem seja. Você é crente em Jesus? Então suporte
uns aos outros, devemos suportar uns aos outros. É verdade que podemos sentir, pode ficar até marcas, cicatrizes, mas precisamos ter a postura que Jesus Cristo teve, perdoando indistintamente, perdoando incondicionalmente cada um dos nossos semelhantes. Terceiro, o riso de Sara. Houve naquela ocasião um episódio interessante que enquanto o patriarca ofereceu o melhor aos visitantes e estava ali desfrutando do alimento na mesa, né, que Abraão servia naquele momento de hospitalidade, e os homens perguntam a Abraão: onde está Sara? Onde está Sara? E naquele tempo, as mulheres não eram vistas, quando homens, como falei anteriormente, elas não se reuniam, elas não eram vistas. Quando os homens se reuniam, e se reuniam quando eram homens desconhecidos, não se reuniam, o homem não se reunia com a esposa. No entanto, né, pelo fato da curiosidade, e Sara saber que os homens não se reuniam por não ser pessoas que faziam parte da sua parentela, ela também não sabia quem eram as pessoas que estavam presentes, e certamente eles sabiam que esses anjos sabiam que Sara estava escutando por trás, digamos, das cortinas da tenda, e disse os homens que ali estavam: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Podemos observar isso lá em Gênesis capítulo 18, versículo 10, e essa será a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Foi assim prometido, e Sara, naquele momento ali, ela riu. O ponto 3 que o comentador destaca, é que ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente de sua condição física. Como vimos em lições anteriores, ela já era de idade e, biologicamente, por ser ela de uma idade avançada, ela riu por observar que ela não tinha capacidade. Mas, meus queridos, quando nós pensamos que não temos capacidade, precisamos entender que do alto vem toda a suficiência. De Deus tudo é possível. Louvado seja Deus. A condição física de Sara não era favorável para que ela cresça nesta promessa, não é? Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor Deus. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece e conhece muito bem. Conhece as nossas fragilidades, conhece as nossas quedas, os nossos tombos. O Senhor conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Ele conhece nosso íntimo, ele conhece os nossos pensamentos. No entanto, ele não desiste de nós. Olha, meus queridos, o Senhor não desiste de você. Você homem, você mulher que está a assistir este vídeo, o Senhor não desiste de você. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Você é algo muito especial. Você é um projeto de vida que Deus estabeleceu na terra para ser um adorador. Para ser um homem ou mulher que venha servir a Ele com alegria e com satisfação. Portanto, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso, de nossa dor, o Senhor está pronto para nos abençoar, mesmo nós achando que é algo impossível dentro das nossas condições humanas acontecer. Mas o Senhor Deus, ele não está preocupado com as nossas capacidades humanas, porque ele é o Deus do impossível. Depois de entregar a mensagem divina a Abrão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Agora vem um outro assunto que os mensageiros traz à casa de Abraão. Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão. Também ele envia seus anjos para nos visitar.
para nos guardar, nos proteger. E revela a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. O ponto 2 da nossa lição revela, através do nosso comentador, o pastor Elinaldo, que Deus anuncia seus planos a Abraão, ou melhor, a Abraão. Primeiro, o anúncio da destruição. Então vem aqui agora o anúncio. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. Vimos isto em lições anteriores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram pessoas maus, homens maus, transgressores, grandes pecadores. Contra quem? Contra o Senhor Deus. Ló não sabia que naquela terra habitava pessoas que ofendiam a integridade de Deus. E que ofensa era essa? O pecado leva à destruição. Vamos observar aqui o que Deus abominou naquela sociedade, que também chama-se os sodomitas. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que, muitas vezes, não estamos dispostos a ouvir o Senhor, de acordo com os Salmos 25, verso 14. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então, o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não sabê-lo-ei. Gênesis 18, 21. Nesse contexto de destruição determinado por Deus, vem agora o momento em que Abraão intercede aos mensageiros por meio de suas súplicas. A intercessão, a decisão já estava tomada. Mas Deus revela ao seu servo o juízo que estava por vir. Que juízo é esse? Este juízo aqui, meus amados, como eu já falei no princípio, não se trata de um juízo avaliativo de forma terrena, de acordo com a lei dos homens, ou de acordo com a vontade dos homens. Não, esse juízo aqui é um juízo divino que não há interrupção pela maldade, que não há revogação por atos que pode ser planejado para proteger A ou B dentro das circunstâncias de, digamos assim, fulano vai ser condenado, mas fulano vai ser livre. Ambos participaram do mesmo crime, mas fulano A eu vou absolver e fulano B eu vou condená-lo. O juiz de Deus, ele é diferente. Aqui o juiz de Deus, ele traz a essência do entendimento espiritual e que não há falhas. E nesta ocasião aqui, vamos observar que somente estava no plano de Deus livrá-los quem verdadeiramente estava no plano da justiça de Deus, que era Ló e a sua família. Diante do Senhor, faria Abraão colocar-se na posição de um intercessor. Houve ali uma preocupação de Abraão, por ele saber que tinha alguém da sua família lá, e que
Os que estavam lá eram pessoas que já tinham declarado sua posição diante de Deus, porque eles tinham sido evangelizados na casa de Abraão, seu sobrinho, sua família. E aí vem o momento em que Abraão suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão ali não colocou diante dos mensageiros a sua família, sua parentela, não. Ele clamou se porventura tivesse lá justos. Justos. Louvado seja Deus. E em uma cidade, quantos justos podemos contemplar onde há em uma cidade, em uma nação? Somente quem conhece esta contabilidade perfeita é o Senhor Deus. Os homens não têm capacidade. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe o justo nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca Abraão. Ele foi o intercessor. Pediu compaixão. Ele pediu com compaixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Observamos ali que Ló, ao recepcionar aqueles mensageiros, aqueles homens que eram homens diferentes, que tinham chegado recentemente naquela comunidade, observamos que houve ali uma relutância da impiedade dos homens daquela cidade. E invadiram a privacidade do ambiente doméstico, da casa, da residência, da propriedade privada de Ló, para assim tomarem de assalto aqueles varões, aqueles jovens que ali estavam, para possuírem sexualmente, para violar a sua integridade física, para se prostituírem com aqueles moços que ali estavam. Não sabia aqueles homens pecadores, violentos, maus, não sabiam eles que ali estava chegando o juízo de Deus e o tempo de eles serem detidos, destruídos. A perversidade ali estava com os dias contados. Quero vos dizer que também a perversidade do coração dos homens estão com os dias contados. Homens perversos, mulheres perversas, vivemos uma sociedade, meus amados, onde homens e mulheres se envolvem em tanto tipo de tramóia, perversidades, crimes organizados, facções criminosas. Meus amados, e isso tem atingido todos os setores da sociedade, tem atingido o sistema religioso, o sistema político. As instituições do nosso país estão contaminadas com essa perversão, com essa perversidade. E eu quero vos dizer que os dias estão contados. Cada um deve se envergonhar de seus pecados, cada um deve buscar a presença do Senhor e saber que Deus é soberano e Ele está a assistir a perversidade do coração dos homens na terra. Aqueles que praticam maldade, eles estão na mira da autoridade do Senhor, nosso Deus. Pode até serem livres da falsa justiça terrena, mas da verdadeira justiça de Deus, do verdadeiro juízo de Deus, não hão de escapar.
nenhum de nós iremos escapar da justiça de Deus. Terceiro, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. O comentador, ele destaca aqui que o Senhor, ele é um Deus fogo consumidor. O fogo consumidor de Deus em Sodoma e Gomorra, nós observamos que o Senhor destruiu, na verdade, aquela cidade dentro de uma ação catastrófica. Ou seja, Deus enviou àquela cidade enxofre e fogo para que não escapasse nenhum vivente daquela cidade. Foi derramado do céu, do alto, enxofre e fogo. E aonde o fogo e o enxofre ele passa, devorando, é eliminado toda a espécie de vida. No ponto subtópico 2 e o 3, essa catástrofe, ela é uma catástrofe que ela é sem igual, o comentador diz. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição. Também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas, os genros de Ló, zombaram dele quando os advertiu. Então observamos aqui que foram poucas pessoas. Ló e sua esposa e suas filhas saíram da cidade. Mas Ló, sua esposa e suas filhas, ainda acontece, conforme aqui no subtópico 3, algo que eu creio que Ló não imaginava. Houve uma ordem de Deus em que eles deveriam sair rápido daquela cidade, daquela região, e não olhasse para trás. E observamos que, infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos, não obedeceu a orientação dos anjos quando disse: caminhe adiante, vai, olhe para frente, saia desta cidade às pressas e não olhe para trás. E então a mulher, ela olhou, o comentador ele diz que talvez para ver as cidades queimando, eu não sei se ela olhou para ver a cidade queimando ou estava lembrando de alguma coisa que tinha deixado lá. Meus queridos, quando o Senhor, ele nos chama para sair deste mundo perverso, ele nos chama dentro de uma condição que esta condição ela deve ser um ato racional de cada um de nós, que devemos abandonar toda uma prática de pecado e olhar somente para Cristo, olhar para o norte que é Jesus Cristo. Não olhar para trás, não olhar para o que ficou atrás. A esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como os servos de Deus, preste bem atenção a isto, meus amados, eu achei bem interessante esta colocação. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima, diz a Bíblia Sagrada. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor. Enxofre e fogo procedente de Deus, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Ou seja, foi devastador. Foi um fogo que consumiu tudo que ali era vivente. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Para concluirmos, finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, verso 1. Mas sua longanimidade tem limite. Deus pôs um limite na sua longanimidade. Ele é longânimo, sim, ele é maravilhoso, ele é misericordioso. Mas ele pôs um limite.
Não avance na transgressão, se arrependa e se volte para Deus. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependessem. O Senhor está dando tempo para que todo ser humano se arrependa. Mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Ló que estava ali, e era certamente um conselheiro, chefe de uma tribo, e não deram ouvido. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do eterno Deus. Nós devemos lembrar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, mas também da sua verdade, da severidade do Senhor. Deus, ele é justiça, e a justiça de Deus está dentro do contexto do amor de Deus para com a humanidade. E como está registrado em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, meus queridos, estamos finalizando este tema importante, desejando que você possa ter absorvido algo, pois eu estou aqui na condição não de um professor teológico, mas trazendo aqui uma orientação prática da nossa vivência aqui na Terra, baseado no reforço desse tema importante, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Deus vos abençoe e vos guarde, que vocês possam, em Cristo Jesus, ser aperfeiçoados. Que todos nós possamos ser aperfeiçoados pelo bom e maravilhoso ensinamento de Jesus Cristo. Quero agradecer esta oportunidade ao diácono Cláudio, que ele está sempre conosco, que quem prepara este material de divulgação. Que Deus abençoe o diácono Cláudio. Quero agradecer também pela oportunidade proporcionada ao nosso pastor José Luiz, pelo pastor José Luiz de Oliveira, nosso pastor supervisor do campo eclesiástico de Patu, e também a superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do nosso superintendente, o irmão Francisco. Também a todo o corpo docente e todo o corpo discente da nossa igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vós. Amém.